Imagine que estamos no auge da Idade do Bronze, um período onde o mundo era governado por deuses vivos e impérios que acreditavam ser eternos. O Egito, sob o comando dos faraós mais poderosos da história, dominava o imaginário coletivo. Suas pirâmides já eram antigas e sua influência parecia inabalável. Mas, enquanto os escribas egípcios registravam suas glórias nas paredes de Tebas, algo extraordinário acontecia nas terras altas e gélidas da Anatólia, onde hoje fica o coração da Turquia. Nas sombras das montanhas escarpadas, uma força colossal estava se erguendo. Uma civilização tão avançada, tão organizada e militarmente superior, que chegaria a tratar o grande Ramsés II como um igual, ou às vezes até como um subordinado. Por milênios, esses homens foram apagados da história oficial da humanidade. Eles se tornaram fantasmas, mencionados apenas em passagens bíblicas vagas que muitos historiadores do século XIX descartavam como meras lendas ou erros de tradução. Eles eram os hititas, o império esquecido que forjou o ferro, dominou o uso de carros de guerra e criou o primeiro sistema diplomático global. A história do redescobrimento dos hititas é, por si só, uma aventura arqueológica fascinante. Até 1834, ninguém sabia onde ficava sua capital ou se eles realmente tinham sido uma superpotência. Quando o explorador francês Charles Texier tropeçou nas ruínas de Hattusa, ele ficou chocado. Ele não encontrou apenas uma vila antiga, mas os restos de uma metrópole que desafiava a lógica da engenharia antiga. Enquanto babilônios e egípcios construíam suas cidades em vales férteis e planos para facilitar a agricultura e o transporte, os hititas escolheram um planalto rochoso, íngreme e cercado por desfiladeiros. Por que alguém construiria o centro de um império em um lugar tão hostil? A resposta reside na mentalidade hitita. Hattusa não era apenas uma cidade, era uma declaração de invulnerabilidade. Suas muralhas duplas se estendiam por quase 7 quilômetros, protegidas por torres de vigia e portões monumentais, esculpidos com figuras que pareciam vigiar quem entrava e saía. O famoso Portão dos Leões e o Portão da Esfinge não eram meros adornos. Eram sentinelas de pedra projetadas para intimidar qualquer embaixador ou exército estrangeiro. Ao entrarmos em Hattusa, através das escavações modernas, percebemos que a cidade era dividida entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, onde ficava o Palácio Real, o Büyükale. Este complexo não era apenas a morada do rei, mas o centro nervoso de um império burocrático altamente sofisticado. Foi ali que arqueólogos encontraram o maior tesouro dessa civilização, os arquivos reais. Mais de 30.000 tabuletas de argila foram desenterradas, escritas em caracteres cuneiformes. Quando os linguistas finalmente conseguiram decifrar essas tabuletas, o mundo acadêmico estremeceu. Eles descobriram que os hititas falavam uma língua indo-europeia, o que significa que eles eram parentes linguísticos distantes dos gregos, latinos e até de nós, falantes de português. Isso quebrou o paradigma de que as grandes civilizações do Oriente Próximo eram exclusivamente semíticas ou sumérias. Os hititas eram os primos europeus que migraram para o leste, trazendo consigo uma estrutura social e religiosa completamente nova para a região. O que torna os hititas verdadeiramente fascinantes é o que essas tabuletas revelam sobre sua vida cotidiana e suas leis. Enquanto o Código de Hammurabi na Babilônia era famoso pela lei do olho por olho, dente por dente, os hititas eram surpreendentemente progressistas. O sistema jurídico hitita focava na restituição e na compensação em vez da mutilação física. Se alguém cometesse um crime, a punição raramente era a tortura. Era o pagamento de multas pesadas ou o trabalho forçado para compensar a vítima. Eles tinham leis específicas para o casamento,
para a posse de terras e até para o tratamento de escravos, que possuíam direitos legais que não seriam vistos novamente por séculos. Essa estrutura jurídica mostra uma sociedade que valorizava a ordem e a produtividade acima da vingança cega, o que permitiu que eles integrassem povos conquistados de forma muito mais eficiente do que seus vizinhos. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade em que mora. Isso nos ajuda a conhecer melhor nosso público. E vamos para o vídeo. Religiosamente, os hititas eram obcecados pela tolerância estratégica. Eles se autodenominavam o povo dos 1000 deuses. Em vez de forçarem os povos dominados a adorar seus deuses, os reis hititas simplesmente adotavam os deuses locais para o seu próprio panteão. Se eles conquistassem uma cidade babilônica, os deuses babilônios passavam a ser parte da religião oficial hitita. Essa era uma jogada de mestre para evitar rebeliões religiosas e unificar um império multicultural. No centro dessa fé estava o deus da tempestade, Tarhuns, e a deusa Sol de Arina. As cerimônias eram grandiosas, muitas vezes realizadas em santuários esculpidos diretamente na rocha viva, como o santuário de Azilcaia. Lá, em uma galeria a céu aberto, os reis hititas marchavam em procissões rituais entre relevos gigantescos que mostram os deuses caminhando sobre as montanhas. Cada detalhe da vida hitita, desde a colheita até a guerra, era governado por um contrato sagrado com essas divindades, e o rei era o sumo sacerdote que garantia que o equilíbrio entre o mundo divino e o humano permanecesse intacto. Além da religião, a engenharia hidráulica de Hattusa era algo que beirava o milagre tecnológico. Como a cidade estava em um planalto seco, os hititas desenvolveram um sistema de aquedutos e reservatórios de água revestidos com argila impermeável que captavam cada gota da chuva e do degelo das montanhas. Eles construíram imensos silos de grãos subterrâneos, alguns capazes de armazenar comida suficiente para sustentar toda a população da capital por anos em caso de seca ou cerco. Essa capacidade de planejamento urbano e estocagem é o que permitiu que uma civilização baseada em montanhas desafiasse os impérios que viviam nas margens de rios perenes como o Nilo e o Eufrates. Enquanto o resto do mundo vivia e morria pela espada de bronze, os hititas guardavam as 7 chaves, um segredo que alteraria o curso da humanidade para sempre: a mestria da metalurgia do ferro. Precisamos de entender o contexto da época para perceber o quão revolucionário isto foi. O bronze era a liga metálica que definia o poder. Era caro, dependia de rotas comerciais complexas para obter o estanho e, embora bonito, era um metal relativamente macio e pesado. Uma espada de bronze podia dobrar-se ou perder o corte após alguns impactos num escudo inimigo. Os hititas, contudo, descobriram como dominar o minério de ferro, abundante nas suas montanhas, mas extremamente difícil de trabalhar devido ao altíssimo ponto de fusão necessário. Eles não foram apenas os primeiros a usar o ferro, eles foram os primeiros a entender o processo de carburação, transformando o ferro em algo muito próximo do que hoje chamamos de aço primitivo. Este segredo era tratado como o segredo de estado mais valioso do império. Possuir uma lâmina de ferro num mundo de bronze era como possuir uma arma moderna contra espadas de madeira. As espadas hititas eram mais leves, mantinham o corte por muito mais tempo e, o mais importante, eram produzidas com recursos locais, tornando o seu exército independente das flutuações do comércio internacional. Documentos reais mostram que reis de outras nações, incluindo faraós, escreviam aos reis hititas, implorando por ferro de boa qualidade, muitas vezes recebendo como resposta desculpas diplomáticas ou apenas pequenas quantidades rituais. O ferro era o projeto nuclear da Idade do Bronze, e os hititas eram os únicos que detinham o código de lançamento.
Mas a inovação militar hitita não parava na metalurgia. Eles pegaram numa invenção já existente, o carro de guerra, e elevaram-na a um nível de engenharia nunca antes visto. Para visualizar a diferença, imagine os carros de guerra egípcios como carros de corrida ou desportivos. Eram leves, feitos de madeira flexível e couro, projetados para a velocidade máxima e para servir de plataforma móvel para arqueiros que disparavam à distância. O carro egípcio levava 2 homens e o seu objetivo era flanquear e fugir. Os hititas, por outro lado, inventaram o conceito do tanque de guerra. Eles redesenharam a estrutura do carro, movendo o eixo das rodas da parte traseira para o centro da plataforma. Esta mudança geométrica simples, mas brilhante, permitia que o carro suportasse um peso muito maior sem perder a estabilidade. Com essa nova capacidade de carga, o carro hitita transportava 3 soldados em vez de 2. Havia o condutor, um soldado equipado com um escudo maciço para proteger a tripulação de projéteis, e o mais importante, um terceiro guerreiro armado com uma lança longa e pesada. Eles não lutavam à distância, eles praticavam a tática de choque. O objetivo do carro hitita era carregar a toda a velocidade diretamente contra as fileiras da infantaria inimiga, usando o peso e o impacto para estilhaçar as formações antes mesmo da luta corpo a corpo começar. Imagine o terror psicológico de um soldado de infantaria ao ver centenas dessas máquinas de bronze e couro vindo em sua direção, sabendo que o impacto seria devastador. Esta tática de blitzkrieg da antiguidade permitia que os hititas vencessem batalhas antes mesmo do sol atingir o seu auge. A logística por trás desta máquina de guerra era igualmente impressionante. Os hititas desenvolveram um sistema de castas militares, onde os guerreiros de elite, conhecidos como os Mesedi, serviam como a guarda pessoal do rei e como instrutores para o resto do exército. Eles possuíam centros de treino e estábulos estatais, onde os cavalos eram selecionados e treinados com rigor científico. Existem tabuletas hititas, que são, literalmente, manuais de treino de cavalos, detalhando dietas, exercícios de resistência e cuidados veterinários. Eles entendiam que a guerra não era apenas coragem, mas ciência e manutenção. O soldado hitita era treinado para lutar em diversos terrenos, desde as planícies abertas da Síria até aos desfiladeiros estreitos da Anatólia, tornando-os o exército mais versátil do seu tempo. Essa máquina de guerra foi posta à prova de forma definitiva em 1595 a.C., sob o comando do rei Mursili I. Num dos feitos militares mais audaciosos de todos os tempos, Mursili liderou o seu exército numa marcha de mais de 1000 quilômetros ao longo do rio Eufrates. O objetivo era nada menos que a Babilônia, a joia do mundo antigo e o centro do poder da dinastia de Hammurabi. O ataque foi tão rápido e violento que a Babilônia, com as suas muralhas lendárias, caiu num curto espaço de tempo. O saque da Babilônia pelos hititas não foi apenas uma vitória militar. Foi um sinal claro para todas as outras civilizações de que uma nova ordem mundial tinha chegado. Eles não queriam apenas as terras, eles queriam demonstrar que ninguém estava fora do seu alcance. Após o sucesso na Babilônia, o Império expandiu a sua influência através de uma rede de estados vassalos. Eles aperfeiçoaram a arte do cerco, utilizando torres de madeira e túneis de minagem para colapsar muralhas inimigas. Mas o exército hitita não era apenas sobre força bruta, era sobre inteligência estratégica. Eles foram uns dos primeiros a utilizar redes de espionagem organizadas, infiltrando agentes nas cortes inimigas para semear a discórdia antes da chegada dos carros de guerra. O rei hitita, que também era o comandante supremo, raramente lutava sem ter uma vantagem tática clara. Esta combinação de espadas de ferro quase indestrutíveis, tanques de guerra pesados e uma inteligência militar sofisticada criou uma aura de invencibilidade que duraria séculos.
Os hititas tinham transformado a guerra de um duelo de bravura num exercício de superioridade industrial e tática, preparando o cenário para o confronto final com a única potência que ainda ousava desafiá-los, o Egito dos faraós. O conflito entre o Império Hitita e o Egito não foi um evento súbito. Foi uma tensão que se acumulou por décadas, como duas placas tectônicas pressionando-se até que a terra finalmente se partisse. O prêmio em disputa era o corredor de Amurru e a cidade estratégica de Kadesh, no que hoje é a Síria. Kadesh era o nó górdio do comércio mundial. Quem a controlasse, controlava o fluxo de especiarias, metais e riquezas entre o Mediterrâneo e a Mesopotâmia. No ano de 1274 a.C., o jovem e ambicioso faraó Ramsés II decidiu que era hora de acabar com a insolência hitita e retomar o controle total da região. Ele não marchou apenas com um exército. Ele marchou com uma demonstração de divindade, liderando cerca de 20.000 homens, divididos em 4 grandes unidades, batizadas com os nomes dos deuses egípcios: Amon, Ra, Ptah e Set. Era a maior força expedicionária que o Egito já havia reunido. No entanto, do outro lado, o rei hitita Muwatalli II não era apenas um guerreiro, mas um mestre da guerra psicológica. Ele sabia que não poderia vencer Ramsés se o enfrentasse em uma batalha de campo aberto contra todas as divisões egípcias unidas. Por isso, Muwatalli orquestrou um dos primeiros e mais bem-sucedidos planos de desinformação da história militar. Enquanto Ramsés se aproximava de Kadesh, os batedores egípcios capturaram 2 nômades Chassu. Sob interrogatório, esses homens confessaram que o exército hitita, aterrorizado pelo poder do faraó, havia recuado para longe, para a região de Alepo, ao norte. Ramsés, em sua arrogância e desejo de glória rápida, acreditou na mentira. Ele não sabia que aqueles nômades eram, na verdade, agentes duplos hititas, plantados ali para serem capturados. Confiante de que o inimigo estava a centenas de quilômetros, Ramsés isolou sua divisão principal, a de Amon, e avançou rapidamente para montar acampamento ao norte de Kadesh, deixando suas outras 3 divisões espalhadas e vulneráveis ao longo de quilômetros de estrada. O erro de Ramsés foi quase fatal. Enquanto o faraó relaxava em sua tenda, acreditando estar seguro, o exército de Muwatalli II estava, na verdade, escondido logo atrás da colina da cidade de Kadesh, em absoluto silêncio. Eram mais de 3.500 carros de guerra pesados, a força de elite que descrevemos anteriormente, prontos para o ataque. No momento em que a segunda divisão egípcia, a de Ra, cruzava um riacho para se juntar ao acampamento de Ramsés, os hititas atacaram. Foi um massacre. Milhares de carros hititas atravessaram o rio Orontes e atingiram o flanco da divisão de Ra como um raio de metal e madeira. Os soldados egípcios, pegos totalmente desprevenidos e com suas armaduras ainda guardadas, foram aniquilados em questão de minutos. Os sobreviventes correram em pânico em direção ao acampamento de Ramsés, levando o caos e o terror para o coração do exército do faraó. A situação era desesperadora. De repente, o acampamento de Ramsés foi cercado por uma floresta de lanças hititas. O faraó, que se via como um deus na terra, estava prestes a ser capturado ou morto por um exército que ele acreditava estar em fuga. É aqui que a história e a propaganda se misturam. Nas paredes de templos como Abu Simbel, Ramsés afirma que, ao ver-se sozinho e cercado, ele invocou o deus Amon e, em um frenesi divino, saltou em seu carro de guerra e derrotou sozinho os milhares de hititas que o cercavam. A realidade arqueológica e os registros hititas sugerem algo menos milagroso, mas igualmente dramático. Ramsés foi salvo pela chegada inesperada de uma unidade de elite chamada Nearim.
soldados mercenários altamente treinados que vinham da costa e que chegaram exatamente no momento em que os hititas, acreditando que a vitória estava ganha, haviam parado para saquear as tendas e as riquezas do acampamento egípcio. A Batalha de Kadesh transformou-se em um impasse brutal e sangrento. O campo de batalha ficou saturado com o sangue de cavalos e homens, e as águas do rio Orontes ficaram vermelhas. Embora os egípcios tenham conseguido repelir o ataque inicial ao acampamento, eles sofreram perdas catastróficas e foram incapazes de tomar a cidade de Kadesh. Por outro lado, Muwatalli percebeu que, embora tivesse infligido um golpe severo, o exército egípcio ainda tinha 2 divisões frescas chegando e que a continuação do combate poderia levar à aniquilação mútua das 2 superpotências. No dia seguinte, Muwatalli enviou um emissário ao acampamento de Ramsés propondo uma trégua. Ramsés, com seu exército em frangalhos e sua aura de invencibilidade ferida, aceitou imediatamente e iniciou a longa marcha de volta ao Egito. O que se seguiu à Batalha de Kadesh foi talvez mais importante do que o combate em si. Ambos os impérios perceberam que a guerra total era insustentável. Anos depois, após mais algumas escaramuças e a ascensão de novas ameaças no leste, como a Assíria, os sucessores de Muwatalli e Ramsés II assinaram o Tratado de Kadesh. Este documento é uma obra-prima da diplomacia antiga. Escrito em tabuletas de argila em acadiano, a língua franca da época, e em hieróglifos egípcios, o tratado não era apenas um cessar-fogo. Ele estabelecia uma aliança eterna, um pacto de não agressão e um acordo de defesa mútua. Se um inimigo marchar contra as terras de Ramsés, o grande rei da Anatólia enviará suas tropas para ajudá-lo, dizia o texto. O tratado foi selado com o casamento de uma princesa hitita com Ramsés II, transformando os antigos inimigos em aliados estratégicos. Este foi o ápice da civilização hitita. Eles forçaram o maior império do mundo a reconhecê-los como iguais e criaram a primeira estrutura de paz internacional documentada da nossa história. Como um império que possuía o segredo do ferro, os melhores carros de guerra do mundo e um tratado de paz sem precedentes com o Egito, pôde simplesmente desaparecer do mapa em questão de décadas. O fim dos hititas não foi um declínio lento e gracioso. Foi um colapso catastrófico que faz parte de um dos períodos mais sombrios e misteriosos da história. O colapso da Idade do Bronze, por volta de 1200 a.C. Imagine um mundo globalizado, onde as potências dependiam umas das outras para o comércio de estanho, cobre e luxos, e que, de repente, entra em um efeito dominó de destruição. Para os hititas, esse fim começou não com uma invasão estrangeira, mas com o próprio céu se fechando. Estudos recentes de paleoclimatologia, analisando anéis de árvores milenares na Anatólia, revelam que a região enfrentou uma seca severa e persistente que durou décadas. Para uma civilização que dependia de silos de grãos e de uma agricultura centralizada para alimentar cidades imensas como Hattusa, a falta de chuva foi um golpe mortal. A fome gerou instabilidade social e enfraqueceu a autoridade do rei, que era visto como o garantidor da benevolência dos deuses. Enquanto a população passava fome, a família real hitita mergulhava em guerras civis brutais. Disputas pelo trono e conspirações internas fragmentaram o império no momento exato em que ele mais precisava de união. As tabuletas desse período final são angustiantes. Elas mostram reis enviando pedidos desesperados por ajuda externa, cartas que nunca foram respondidas ou que chegaram tarde demais. Enquanto a estrutura interna apodrecia, o mundo lá fora estava em chamas. Surgiram os povos do mar, uma confederação misteriosa de invasores e migrantes que varreu as costas do Mediterrâneo, destruindo cidades e cortando as artérias do comércio mundial.
Com as rotas comerciais interrompidas, os hititas perderam o acesso aos recursos que mantinham sua máquina de guerra funcionando. Mas o golpe final em Hattusa não veio do mar. A capital foi sitiada, saqueada e incendiada por tribos vizinhas, como os Casca, que os hititas haviam tentado subjugar por séculos sem sucesso. A queda de Hattusa foi tão definitiva que a cidade nunca mais foi habitada em sua totalidade. Os registros param bruscamente. O fogo que destruiu o Palácio Real, curiosamente, foi o que preservou as tabuletas de argila para nós, cozinhando-as e tornando-as indestrutíveis ao tempo, como se os hititas tivessem deixado um último testamento antes de serem engolidos pelo silêncio. O povo hitita não foi exterminado, mas o império centralizado morreu ali. Grupos de refugiados e sobreviventes migraram para o sul, fundando pequenos principados conhecidos como reinos neo-hititas, na região da Síria e sudeste da Turquia. Esses reinos mantiveram viva a escrita hieroglífica e o estilo artístico de seus ancestrais por mais alguns séculos, até serem finalmente absorvidos pelo império em ascensão dos assírios. Por quase 3.000 anos, o nome hitita tornou-se apenas um eco vago, uma memória distorcida em textos bíblicos que ninguém conseguia localizar geograficamente. Eles foram tão completamente apagados da história que muitos acreditaram que nunca haviam passado de uma tribo insignificante. No entanto, o legado hitita é muito mais profundo do que as ruínas de Hattusa sugerem. Quando o império caiu, o segredo da metalurgia do ferro, que eles haviam guardado por tanto tempo, espalhou-se com os refugiados para todos os cantos do mundo antigo. Esse vazamento tecnológico marcou o início definitivo da Idade do Ferro na Europa e no Oriente Médio, democratizando o acesso a armas e ferramentas resistentes e mudando para sempre a produtividade humana e a escala das guerras. Além disso, os hititas nos deixaram a primeira lição de que o poder absoluto não é garantido nem pela tecnologia, nem pelas muralhas, mas pela estabilidade das instituições e pela harmonia com o meio ambiente. Hoje, quando olhamos para a réplica do Tratado de Kadesh na sede da ONU, estamos olhando para o DNA da diplomacia moderna. Os hititas provaram que mesmo inimigos mortais podem encontrar uma linguagem comum para evitar o aniquilamento. Suas leis de compensação, que priorizavam a justiça social sobre a violência punitiva, ecoam nos sistemas jurídicos contemporâneos. Ao redescobrir os hititas, não estamos apenas estudando uma civilização morta. Estamos olhando para um espelho do nosso próprio mundo. Uma superpotência globalizada, tecnologicamente avançada, mas vulnerável às mudanças climáticas e às rupturas internas. A história dos hititas é um lembrete imponente de que a grandeza pode ser esquecida, mas as sementes que plantamos na tecnologia, na lei e na paz continuam a florescer milênios depois de nossas cidades terem se tornado poeira. Eles foram os senhores da Anatólia e os guardiões do ferro. E o seu ressurgimento das areias do tempo é uma das maiores vitórias da curiosidade humana. Antes de encerrar, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para apoiar o canal. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo a mais pessoas interessadas em história antiga. Inscreva-se para não perder os próximos episódios e ative o sino para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar, porque ainda há muitas civilizações esquecidas, impérios perdidos e segredos do passado esperando para serem contados.